Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Não estranhem, hoje o quadro é diferente. Começamos hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Para falar de beleza, para falar de saúde, para falar de pele. E vocês não vão acreditar quem eu trouxe. Vocês não vão acreditar. Uma pessoa que vocês veem muito lá no nosso Instagram. A gente já fez várias lives juntas. Falando sobre beleza, falando sobre pele. Ela é uma pessoa fantástica. A minha dermato da minha família. Nossa médica, doutora Vanessa Peruso. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Eu tô super honrada de estar estreando aqui esse seu projeto novo. Obrigada. Super feliz. E não podia ser com uma pessoa melhor. Nossa, gente. Agora me achei. Ai, depois de tantas lives juntas. Depois de muitas lives, finalmente, olho no olho. Muitas dúvidas, muitos WhatsApps. Doutora, como é que a gente faz para resolver isso? Hoje a gente resolveu fazer um podcast para contar todas as nossas fofoquinhas, as coisas que a gente fala, né? E também as coisas que a gente fala lá no nosso Instagram. E eu já vou começar aqui lembrando de uma... Sabe, doutora, que eu estava pensando hoje no caminho para vir para cá? Como que a gente se conheceu? Você se lembra? Então, acho que foi através da Valentina. Foi através da Valentina. Porque a Valentina, quando ela começou com aquele projeto do Face Glow, né, do Face Yoga, eu fiz o primeiro curso dela e eu conheci ela através da Suelen Campagnola. E eu achei uma proposta muito legal, né, porque a gente já estava se inserindo nesse ambiente. O que eu posso fazer no meu dia a dia com os meus hábitos para conseguir melhorar minha qualidade de pele, para conseguir melhorar minha saúde, para conseguir não depender só de tecnologia, só de coisas invasivas. O que eu consigo fazer por mim mesma? Porque a gente já começou a entender que a gente tem total responsabilidade com o nosso rosto, com a nossa saúde, com a nossa pele, com a qualidade de vida que a gente quer. Então, eu comecei a fazer o curso da Valentina naquela época, fiz live com ela, e acho que foi através dela que a gente se conheceu. Eu acho que eu te vi na live dela, foi isso. Aí eu pedi para ela, de você, se eu podia entrar em contato, como é que ela é e tal, porque nessa época, eu já tinha uma curiosidade, eu já tinha assim, um desejo muito grande de achar alguém que eu conseguisse conversar sobre as coisas que a gente percebia dentro da empresa e que a gente não conseguia, né? Não tinha com quem discutir sobre isso. E quando eu te achei, que coisa maravilhosa! Eu lembro que as primeiras lives que a gente fez sobre melasma, porque é um assunto ainda muito pedido, inclusive, tá aqui no meu caderno, né? Que o assunto vai ser melasma. Nós vamos falar de melasma. Era um assunto e esse assunto eu tinha muitos problemas que eu não conseguia resolver com as nossas clientes. Então, quando você veio, assim, eu lembro que várias delas fizeram o desafio na época. Não tem mais, tá? Mas quem sabe vai voltar. Quem fez. Vocês calma. Meu filho. O filho. E quem fez o desafio, eu lembro que eu participei do desafio, foi fantástico, muita coisa clareou, assim, tirou todas as minhas dúvidas. Mas nós vamos falar sobre isso, tá? Enfim, Valentina, você foi responsável por isso. Beijo, Valentina. E, doutora, vamos começar já com a parte mais, né, das maiores dúvidas que abrangem lá no nosso Instagram, é sobre melasma. Vamos começar com polêmica, né? Polêmica, já vamos começar polemizando. Então, as nossas clientes, quando elas entravam em contato com a gente para tratar o melasma, eu percebia alguns problemas que até a gente já conversou, a gente já falou sobre isso, né? Sobre melasma, sobre esses problemas. E um dos principais fatores que eu percebia que o melasma não evoluía para o clareamento era um fator que era comum em todas elas, a baixa de vitamina D. Isso faz sentido? Faz sentido porque a vitamina D, ela depende do sol. E por mais que você suplementa, você tem que ativar essa vitamina D.
Não basta simplesmente suplementar. Então, eu recebo muito paciente que está fazendo a suplementação, me mostra o exame de sangue. Olha, minha vitamina D, doutora, tá em 70. Não tá ótimo? Não tá lindo, maravilhoso? Quanto você está suplementando, então, obviamente, isso vai aumentar esse nível no sangue. Mas aquela vitamina D, aquele hormônio está sendo ativado? Para ela ativar, ela precisa de uma etapa que passa pelo fígado, ela precisa de uma etapa que passa pelo rim. Então, não é simplesmente tomar suplemento. Você precisa da pele para ativar. É o único órgão que vai conseguir fazer isso. Por isso que eu tenho algumas clientes que começaram a suplementar, percebem até uma melhora na pele, só que falta alguma coisa, sabe? Chegam... Provavelmente é isso. Para você ativar aquela vitamina D, uma etapa dela é no rim. Se aquela pessoa está com aquele órgão mais sobrecarregado, porque ela não está ingerindo água, ou porque é uma água que está extremamente contaminada por metais, ela não consegue ter aquela ativação perfeita da vitamina D. Ela não vai conseguir fazer aquilo com excelência. Ou seja, ela sobe o nível, mas ela não consegue fazer, vitamina D não consegue fazer o papel que ela precisa fazer. Ela não está fazendo papel. Então, muitas vezes, aquele paciente que chega lá com níveis altos de vitamina D no exame de sangue, quando eu chego aqui no consultório e eu testo, ainda assim aponta que a pessoa tem necessidade de usar vitamina D. Ah, mas por quê, doutora? Porque não está sendo ativada. Né? Ou porque os órgãos que ela é ativada lá dentro, fígado e rins, estão sobrecarregados, ou porque a pele precisa fazer isso e ela não está sendo exposta da maneira adequada. Porque todo mundo tem um pavor do sol absurdo, então ela vai para o sol quando é 7 da manhã. Ela não vai ativar a vitamina D nesse horário. Não, eu vou depois das 4 da tarde. Não vai ativar a vitamina D. Nenhuma cliente nossa de melasma vai pro sol. Exatamente. Aliás, ela não pisa com o pé no sol, porque pisar no sol, né? Não abre a janela. Não. Dependendo, ela não abre a janela de casa. Não. Então, se ela não tem isso, não adianta só suplementar a vitamina D. Você precisa dessa etapa. Ninguém substitui isso. Então, você consegue ter níveis maiores de vitamina D, você consegue ter alguma atuação em sistema imunológico, mas você ainda precisa da ativação através da pele. Mesmo porque a pele ela não está ali só para ativar a vitamina D, ela produz hormônios que a gente acha que não tem relação, mas endorfina, a pele produz. Então, você precisa da ativação do sol para isso. E tem artigos científicos que mostram que taxas maiores de depressão acontecem em países nórdicos, porque a incidência do sol é menor e você precisa dessa ativação, a pessoa não tem essa exposição. Então, imagina que a gente mora num país tropical e as pessoas não querem se expor. Ou se expõem de uma maneira errada. O calor também é importante, né? É importante. O calor do infravermelho, né, dos raios, de todos os comprimentos de onda do sol, né? Todos também eles são importantes. Também tem artigo, tem estudo que mostra que a termografia, que mede essa temperatura, você consegue determinar algumas patologias por conta dessa termografia. Então, pacientes com doenças mais inflamatórias, com doenças autoimunes, a temperatura média daquele corpo é menor. Pacientes com índice de depressão também têm uma temperatura menor. E pacientes cuja termografia mostra uma temperatura maior e homogênea, de uma maneira homogênea, tem uma saúde melhor. Ou seja, eu estava falando de exame de termografia, eu acompanhei um pedacinho de um projeto de estudo que foi feito na USP, até foi com uma esteticista que é muito amiga minha, a Adri, ela está morando em Portugal agora. Eles fizeram um trabalho com óleo essencial incrível, doutor. Eu sei que não tem nada a ver com melasma, mas eu vou fazer um adendo aqui, porque eu lembrei desse trabalho. Eles fizeram um trabalho com pacientes com Parkinson, com copaíba e luz. Fantástico. E eles fizeram todos aquelas imagens, e eu vi ela preparando esse material, né, para ser publicado na época. Então, eu lembro que tudo que aumentava, que vasodilatava, melhorava, óbvio. Sim, o tratamento básico da psoríase é ultravioleta, A e B. Né? As fototerapias, quando a gente faz... Se a pessoa tomar sol e não melhora... Pois é. Então, a gente tem muito receio do sol, mas é incompatível com a vida não se expor. Não.
É incompatível. Ah, adorei essa frase. Incompatível com a vida não se expor. A gente faz fotossíntese praticamente. É incompatível, como se a gente fosse exterminado do planeta Terra se não existisse sol. Se não existisse, exatamente. Se a gente não tomasse sol, ele faz parte. Exatamente. Porque eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas falam da pele como se ela fosse uma coisa separada do resto, sabe? Você já teve essa sensação, assim, de... Sim. Na medicina é assim, né? A gente segmentou as áreas. Ah, mas a pele, ela não tem nada a ver com a parte ginecológica. Ah, mas a pele, ela não tem nada a ver com a parte digestiva. Mas, na verdade, a gente está totalmente integrado. E aí, esse movimento na medicina, ele foi acontecendo, a gente foi desintegrando, né? Separando os órgãos, os sistemas, mas agora a gente está vendo que a gente precisa voltar, né? Fazer essa convergência de novo. Porque a pele, ela não está ali isolada, ela depende das outras coisas. Então, não tem como a gente pensar só na pele se a gente não olhar para esse indivíduo e perceber que, poxa, seu intestino não está bem, sua digestão não está bem, então não tem como essa pele se livrar da acne só passando remédio. Você sabe que eu aprendi com você, né? Essa questão de que tudo que na pele aparece é o sinal de que alguma coisa não está bem. O teu corpo está te dando esse sinal. Então, se você tem uma acne numa época que você não é mais uma adolescente, né? Pele madura. O que mais eu vejo? Acne em pele madura. Problemas de... O melasma também, né? Que são as manchas. Eu lembro que eu aprendi com você sobre a medicina chinesa também, onde essas manchas aparecem, né? Os pontos onde essas manchas aparecem dizem muito sobre que órgão ou da onde está vindo esse sinal. Eu aprendi também com você. E tudo, como eu comentei com você, assim, tudo que eu aprendia foi ligando, né? Os pontos foram... Eu fui ligando os pontos e fazia total sentido com aquilo que eu já estava vivenciando dentro da empresa no tratamento de melasma. E é isso que a gente percebe também, porque na formação convencional ninguém te explica isso. Mas quando você vai para a prática clínica, aí você percebe que, olha, tem paciente que responde super bem com aquele tratamento, tem paciente que não responde e paciente que piora. E aí você começa a perceber, poxa, mas não é uma receita de bolo, né? Todo mundo tem que fazer desse jeito. E aí você percebe que, bom, aquele paciente, ele não está respondendo porque ele tem outros fatores. E enquanto você não atuar naqueles fatores, ele não consegue ter uma resposta ótima. E tudo que você não quer é entrar com medicações, por exemplo, que vão deprimir mais a imunidade dele. Então, por exemplo, chegam pacientes para mim, doutora, eu tenho uma psoríase, eu tenho uma artrite reumatoide com a psoríase, eu tenho uma dermatite... seborreica, e às vezes a pessoa está num nível de imunossupressão tão grande, e aí você olha na literatura, eu tenho que passar um remédio que deprime ainda mais a imunidade dela, por exemplo, um corticoide. Aonde que a gente vai chegar com isso? Né? Aonde que eu vou chegar se eu for cada vez mais... Tudo bem que está descrito em literatura que aquele é o tratamento, mas aonde eu vou chegar com essa pessoa? Olha, você não pode mais comer determinados alimentos, você não pode fazer mais nada, porque você está com o seu sistema imunológico deprimido. Então, quando, na verdade, a gente deveria melhorar, né, aquele sistema imunológico para ela conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, aí a gente começa a se questionar, poxa, será que realmente esse é o único caminho que existe? Será que não dá para fazer alguma outra coisa diferente? E aí você abre sua mente e você percebe que outras medicinas que são baseadas na observação e que são medicinas milenares, elas te dizem outras coisas. Então, por que a gente vai ignorar? Né? O mundo não é só estudo científico que saiu na revista X, que é verdade. A gente precisa começar a observar como é que funciona o mundo, como é que funciona a natureza. Não funcionou assim até então, por que agora vai funcionar diferente? As sementes, as plantas, né? Tá aqui há tanto tempo, do mesmo jeito, se adaptando conforme a necessidade, né? Eu vi isso no estudo com o óleo de café. Porque a gente estudava no processo de estudo, né? A gente tentou entender uma forma melhor de extração. Então, o processo de extrusão, né, de prensagem a frio é a melhor. Não existe outra. A gente tentou outras. Assim como o azeite? Exatamente. É o melhor a gente azeite. até tenta fazer alguma coisa um pouco mais tecnológica. Não adianta. Esse é o melhor. Onde você mantém melhor a qualidade daquele insumo.
Nesse processo, eu acompanhei um pedacinho do estudo na semente, né? A casquinha da semente, onde tem mais antioxidante naquela planta e tal. E o que eu achei fantástico, mas é muito fantástico. Você vê como é uma coisa assim que tá lá, acontece sempre daquele jeito. E assim, a gente realmente tem muito para aprender. Na capinha da semente tem mais antioxidante do que dentro da semente, né? Na casquinha dela. Tanto que é muito importante quando vai extrusar tudo. E por que tem infinitamente mais antioxidante? Porque quando a semente cai no chão, ela precisa germinar. E para germinar, ela tem um tempo para isso, né? Então, aquela quantidade de antioxidante é para proteção daquela semente. Senão, ela não sobreviveria. Então, na hora eu já fiz aquela analogia assim com a pele, né? A pele precisa de muito antioxidante. Precisa. Né? É um mecanismo de proteção. Sim, porque tem peles super suscetíveis que vão precisar de mais antioxidantes. Sim. E tem peles mais resistentes, que às vezes o problema dela não é melasma. Ok, pode ser uma pele mais resistente, mas uma pele mais suscetível, que tem melasma, que tem rosácea, ela realmente vai precisar de uma proteção a mais. Barreira. Ela tá com a barreira deficitária. Aumentar a barreira dela. E você fala isso em live, e eu acho um exemplo muito legal, que quando a gente faz o uso dos cosméticos convencionais, né? Os ácidos que você quer tratar. Você está destelhando, tirando telha daquele telhado e você está permitindo com que chuva, sol penetre mais. E aí você tem que usar uma lona, que é o filtro solar convencional. Mas quando, na verdade, a gente deveria estar aumentando a barreira de proteção natural dessa pele. Ok, a lona funciona. A lona vai te ajudar. Mas ela não é a única solução. E a lona pode furar, ela é suscetível à passagem. É química. É química, exatamente. Né? Do mesmo jeito que você fica suscetível à radiação ultravioleta, suscetível a alérgenos do ambiente, você também fica suscetível àquela substância química que você está passando na sua pele. Então, não necessariamente aquilo vai ser a tua salvação. E aí, isso que você falou, assim, é perfeito. A gente tem que observar, porque tem leis universais, leis naturais, que não interessa o que você faça. A gravidade existe, vai cair para o chão, cai para baixo, não cai para cima. Então, a gente tem que observar, poxa, existe dia, existe noite por algum motivo. Né? A gente precisa se expor. Existe verão, existe inverno também por algum motivo. Então, essa história da gente suplementar a vitamina D o ano inteiro do mesmo jeito, também não é assim. O melhor é tomar sol. O melhor é tomar sol. Você só faz estoque de vitamina D se você tomar sol. É por isso que... É que nem urso, né? O urso se expõe no verão, no inverno ele hiberna. A gente estoca vitamina D só através do sol na pele. Tomar não estoca. E a gente estoca nas células de gordura? Nas células de gordura. Tanto é que uma pessoa obesa, ela vai precisar de uma dose extra de vitamina D, muito mais do que uma pessoa com peso normal. Porque é esponja, vai sugar. Ela vai fazer essa reserva e tem mais para reservar, enfim. Exato. E a gente estava falando antes sobre rosácea e melasma, né? Imagina uma pele que está com uma rosácea e o melasma. A barreira, ela não tem barreira. E a coisa que eu mais pego aqui, porque é uma pessoa que tem melasma, ela já usou infinitos ácidos na vida. Ela desprotegeu muito a pele dela. E aí, quando você vai examinar, o problema principal dela já não é mais o melasma, é a rosácea. É uma pele extremamente sensível. Não é qualquer cosmético que ela vai usar. E aí, aquela lona já não está mais funcionando. Então, funciona. Ela se expôs a um banho quente, ficou vermelha. Piora melasma. Ela se expôs a a um ambiente que não tem literalmente o sol incidindo, mas tá aquele bafo, né? Aquele calor. Ela vai ter uma piora do melasma, exatamente por causa disso. E a gente está culpando quem? Culpando o sol. Mas, na verdade, a gente fez isso com a gente mesmo. A gente tem células de defesa, né? Então, a gente tem células de defesa tanto dos queratinócitos, que nos protegem, quanto dos melanócitos, né? Então, todas essas células de defesa, elas estão ali para fazer esse papel. Então, imagina que você, numa questão de rosácea e melasma, né? Você está com as células dos queratinócitos sensíveis ou
inexistentes, às vezes, porque a pele está muito fina, muito sensível, inflamada, e a melanina produzindo em alguns pontos desenfreadamente, ou seja, uma grande inflamação. Desenfreadamente e oxidada. Oxidada. Porque Isso também foi uma coisa que eu aprendi com você, porque eu ficava pensando, por que ele produz mais melanina? Ele não só produz mais melanina onde tem melasma, naquele melanócito. Ele não deposita só mais melanina, ele deposita... Porque, veja, eu tenho uma pele que vai para um marrom claro. Quando eu tinha melasma, o meu melasma era um marrom clarinho. Eu não tenho como produzir uma melanina escura, entende? A minha, né, o meu melanócito tipo não vai fazer isso. fazer isso, exatamente. Porque na minha genética ele não vai fazer isso, né? Então eu ficava pensando, como que pode alguns casos... Eu já tive casos de pegar melasma muito escuros, assim, com uma tonalidade... E aí foi onde eu entendi quando você falou de oxidado. Eu falei, faz total sentido. Mas o que é esse pigmento oxidado? A melanina, você produz para sua proteção, para a proteção daquela pele. É o único meio de proteção que ela tem. E o melhor, né? E o melhor, mais eficaz. Então, não interessa se você está se expondo a uma luz solar ou a um laser, você precisa daquela proteção. Só que aí, vamos supor, eu estou produzindo melanina, mas eu estou num grau tão inflamado do meu organismo que eu tenho mais radicais livres do que eu sou capaz de eliminar. Porque a gente produz radical livre o tempo inteiro, só que eu limpo sujo. Equilíbrio. O nosso corpo faz esse equilíbrio, né? Se esse indivíduo perdeu esse equilíbrio porque ele tem mais radical livre do que ele é capaz de eliminar, ele vai oxidar alguma coisa, ele vai enferrujar. E vai sobrar para quem? Para a pele. Porque o objetivo do seu organismo é proteger você ao máximo. Eu não quero lesar de cara o teu fígado. Eu não quero lesar de cara a tua tireoide. Eu vou jogar para sua pele. É o menos vital. Então, eu vou oxidar a melanina. Ela passa a ser produzida em maior quantidade, porque ele entende que, poxa, eu estou sendo solicitada, mas é uma melanina oxidada. E aquela melanina oxidada, quando ela se impregna na pele, ela não sai dali de jeito nenhum. Porque ela já não está num formato que as células de defesa, os fagócitos vão lá e destroem. Olha, produziu melanina, né? Ficou ali 28 dias, 30 dias, agora eu vou te destruir, tudo bem? Não, ela está produzida num formato que ela não vai ser fagocitada de uma maneira tão fácil. Então, ela fica. Eu já tive paciente que sofreu queimadura no rosto. Não sei qual milagre a pessoa não teve um queloide, mas o melasma ficou. Será que ele também não faz aquele processo de defesa? Que o nosso corpo é fantástico, né? Então, assim, tem alguns casos que eu já peguei, principalmente na análise na luz negra, quando você consegue ver a mancha que está por dentro, né? A cliente, eu acho que ela queria fazer um microagulhamento. Uma paciente de uma amiga minha, que ela é esteticista, ela tinha aquele equipamento justamente para conseguir pegar coisas que você não tem visibilidade delas. E ela me mostrou a foto, eu lembro, era uma foto com um melasma na derme. Não, melasma não, né? Uma mancha na derme, melanina na derme. E aí foi onde na época, eu comecei a estudar sobre isso, e eu lembro que tinham alguns relatos de melanina sendo depositada, né, os dendritos, em vez de eles subirem e depositarem a melanina no queratinócito para ela subir, que é o que ela faz naturalmente, como o afinamento da pele estava tão profundo, né, no uso de muito tempo de ácido, o dendrito jogou a melanina para baixo. Ele virou, os dendritos, né, viraram para baixo. Olha que... Isso acontece mesmo? Ele deposita na derme? Acontece. Se você, por exemplo, além desse fator de você usar um cosmético e ele afinar muito a sua pele, e aí você não tem essa proteção, né? Aquela barreira natural da sua pele você perdeu. Então, você só vai conseguir depositar melanina numa derme mais profunda. Então, além de você produzir uma melanina que está oxidada, você já não tem mais aquela barreira superficial da epiderme. Eu vou ter que depositar na derme mais profunda, porque não sobrou aonde eu colocar esse melanócito. Além disso, você também tem um fator de... Vamos supor que aquela pessoa ela está exposta a uma toxina através da pele. É o principal, e eu pego vários casos aqui no consultório que você vai fazer o teste
E o problema principal daquela pessoa são substâncias químicas através do contato mesmo da pele. Que tipo são de hidrocarbonetos. São substâncias, então, por exemplo, é uma pessoa que está muito suscetível a cloro, flúor, que a principal contaminação é através da água, a água do banho, a água do chuveiro que a gente se expõe. Cosméticos, sejam maquiagens, sejam cremes hidratantes ou substâncias químicas que ela apresenta, que ela passa na pele. Coisa básica, né? Um banho que você mas vai você passar. faz todo dia. Uma mulher passa em média 12 produtos químicos, 12 cosméticos no Desodorante, por dia. O enxaguante, o creme dental. Exato. O shampoo, o condicionador. Que o condicionador a gente não passa na pele, né? Mas, enfim, ele entra em contato com a pele nas Ele entra em costas. contato. Então, se essa pessoa ela tem uma suscetibilidade a uma toxina exógena, através da pele externa, vamos supor que aquela pessoa está lá lotada de cloro, flúor, através da água de reuso do banho. E aquilo se impregna na sua pele. Ela está lotando a sua epiderme com excesso de cloro, com excesso de flúor. Se eu tenho uma substância e eu vou ter que depositá-la na sua pele, mas já está lotado ali, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, já está lotada essa célula aqui com cloro. Então quem tem para baixo? Essa aqui, né? Derme média, derme mais profunda. Então é aqui que eu vou deixar você, melanina querida. Então tem esse fator também. E quando ela é depositada na derme, quando ela desce, né? Porque o que eu percebo? Depois de um tempo, a epiderme se refaz e aquele melanócito não produz mais melanina. Ele tá ok. Alguma coisa aconteceu no corpo que o corpo conseguiu, né? Resolver o problema e aí ela não tem mais melasma. Então, visivelmente, você não enxerga essa mancha. Que era o que acontecia com essa cliente. Mas ficou lá. Ou seja, o corpo não consegue eliminar esse pigmento que ficou lá na derme? Ela tá uma melanina oxidada, ela grudou ali e as células que fazem a limpeza normal, né, do nosso meio, das nossas células, ela não consegue engolir aquela célula, aquele melanócito diferente. Ou jogar para fora. Destruir ele e jogar para fora. Então ele fica ali super resistente. E aí o que a gente faz? A gente atua por uma única via. Bom, então deixa eu passar coisa para despigmentar, deixa. E aí a gente testa inúmeras coisas passando. Quando a gente não percebe que a gente tem uma outra via, por que eu tô me enferrujando? O que tá me adoecendo? O que tá me inflamando? Por isso que eles indicam muitos antioxidantes. Exatamente. Em alguns casos. Então a gente faz esse paralelo, né? Então tudo bem, você pode tratar topicamente, aliás, deve, porque é uma via importante de atuação, mas a gente acaba também usando os antioxidantes orais para potencializar esse tratamento, mas também é como se você estivesse jogando água num balde cheio de furos. Você tem que descobrir o que te oxida, o que te enferruja. É porque você vai tomar alguma coisa. Se seu fígado estiver ruim. Eu já peguei uma cliente que, depois das nossas lives, ela assistiu uma live nossa que a gente comentou sobre o ponto... É que eu me recordo muito de alguns pontos que são os pontos mais comuns onde o melasma aparece. Fígado. E ela foi investigar e ela estava com o fígado realmente com problema de detoxificação. Enfim, ela fez o detox e tal, e aí a mancha sumiu. Fazia total sentido aquilo que a gente falou. Mas essa pessoa vai tomar um antioxidante, porque daí muita gente vai assistir e aí vai tomar todos os antioxidantes. Tomar todos os antioxidantes que existem na face da Terra. E nem sempre. Sim, eu já peguei paciente que usou por muitos anos polipodileucotomos, entre outros ativos tidos como antioxidantes ótimos para melasma, e na verdade ela não tem a necessidade daquilo naquele momento. Então ela está tomando uma coisa que está jogando fora, está jogando dinheiro no lixo. E você deu esse exemplo numa live também que eu achei muito legal. Que depende da fase da construção que você tá. Então, agora eu tô precisando de tijolo para levantar essa parede. Tudo bem, você chega lá com um monte de tijolo, mas vai chegar uma fase que você tá fazendo o seu telhado. E não é tijolo que você precisa de telha. Então, não é a mesma coisa o tempo inteiro na nossa vida.
Né? Você tem fases, por exemplo, você é um bebê, você é um recém-nascido, você precisa de leite materno só. Mas depois você passa a ser um bebê que come, então você precisa de outros alimentos. Então, cada hora você vai ter uma necessidade diferente. E especialmente você descobrir o que te atrapalha, o que está te sujando, porque a gente tem uma suscetibilidade genética também. Então, vamos supor, eu estou aqui em São Paulo e eu tenho melasma. Por quê? Porque aqui é uma cidade poluída, seja na água, seja o ar, seja porque eu consumo muito cosmético, químico. Sim, mas pode ser que eu vá para o interior, para uma... Aliás, o estresse em São Paulo também é uma coisa que atrapalha muito a pele. Poluição. Pode ser que eu vá para o interior e comece a ter uma pele melhor, que eu não preciso de tantas coisas como eu precisava antes, porque meu nível de estresse melhora. Então, o ambiente que eu estou inserida vai influenciar mais na minha pele do que necessariamente tomar mais um suplemento ou incluir mais um cosmético na minha rotina. Muitas vezes o menos é mais. Ou seja, achar a causa é a grande questão. Exato. Se você enche aquele balde, mas você não tapa o buraco, ele vai continuar vazando, vazando e vazando. E isso é uma coisa que a medicina convencional não tem essa resposta, porque eles não olham da mesma maneira que uma medicina milenar, ou que uma medicina que eles falam que é alternativa, mas, por exemplo, a homeopatia, antiemotoxicologia... tem essa visão. Então, se a gente não enxergar a causa, eu não consigo tratar o problema com precisão. E eu acho engraçado que há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente separava as duas medicinas, né? Quem gostava de homeopatia, só gostava de homeopatia. Quem gostava de alopatia, era só alopatia. Então, separava as duas coisas. Hoje eu percebo que muita gente, por exemplo, que não é vegana, busca produtos cosméticos veganos. Ou seja, ela gosta daquele, entende? Ela na cabecinha dela, ela pensa assim, bom, se é vegano, é mais limpo, ou é assim. Então, hoje a gente está nessa questão assim, que é uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar, né? Não existe mais essa coisa, eu consigo trabalhar o homeopático junto com o alopático. Eu consigo atender resolver um problema tentar com a homeopatia e depois ir para a alopatia, se eu não conseguir resolver, que normalmente é o que eu faço na minha casa, que eu aprendi com a minha avó, né, a usar o própolis. Então, deu uma dorzinha de garganta, dá um probleminha com a minha filha e tal, eu vou pro mel e pro própolis. Não resolveu? Eu vou para a alopatia, porque, né, não vou conseguir resolver. Então, essa coisa assim... O nível de informação é tão bom hoje que a gente conseguiu combinar tudo isso. Então, assim, isso também facilitou muito essa questão do melasma, né? Que as pessoas têm esse entendimento de que existe um milagre que vai curar o melasma. Ela vai fazer uma coisa, ela vai passar um creme, ela vai usar e isso vai sumir da pele dela. E não está relacionado com a pele dela, com algo externo. Isso é totalmente interno. Tem alguma coisa que está acontecendo dentro do corpinho, do seu corpo, que está dando esse sinal e que, se a gente pensar bem, é importante que o corpo dê sinal. Porque o dia que ele não der, aí deu problema. Exato. E o E seu aí corpo é extremamente inteligente, porque se você tiver com um excesso de chumbo e mercúrio, que são mais metais... comum, né? São muito comuns e são metais que gostam muito de sistema nervoso central, de cérebro, por exemplo. Então, será que o seu corpo quer realmente que ele se impregne no teu cérebro e você tenha um Alzheimer, um Parkinson com 30 anos de idade? Ou será que ele vai jogar isso para órgãos menos vitais e deixa eu tentar proteger ao máximo o teu cérebro? Porque, né, a gente precisa, né? A gente mantém viva. Então, provavelmente é o que ele faz. O órgão o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, muitas vezes aquela patologia de pele que a gente só enxerga como uma coisa inestética, ele está te mostrando que alguma coisa está acontecendo e ele pode estar te protegendo por 10, 20 anos antes. Então, ao invés de eu jogar esse negócio pro teu cérebro, olha, deixa eu te mostrar, tem uma coisa aqui. Você precisa dar atenção porque está acontecendo. Estou tentando te proteger. E não é só para você atacar com ácido aqui, querida.
Não, Tem coisa além. Eu até falo que ele é muito bom quando você tem um evento, quando você tem um casamento. Eu entendo, e a gente entende que a face, o rosto, a mancha, a acne, o problema que acomete, né, a nossa face, dói no nosso, né, na nossa imagem. A nossa imagem, eu sempre brinco até que se o melasma aparecesse na barriga, nas costas, Tudo bem. nas pernas, você esconde, você consegue esconder, mas no rosto não tem como esconder, né? Maquiagem, e aí você requer que você use coisas que ainda esfregam ele, que pioram ele, enfim. Então, tem uma questão estética muito forte. Tem uma questão estética de se sentir bem com a sua pele, mas é muito mais importante, né, que você olhe para dentro de si. Então, não existe uma solução imediata. É por isso que todo mundo fala que não tem cura. E toda vez que você... Então, quando você tem para que o ácido serve? O ácido serve para o imediatismo. Então, eu preciso ir num casamento, eu preciso ir num evento. Então, né, e eu até brinco lá na empresa, que é dar o tapa e alisar. Essa frase é da minha amiga Ana, que ela é esteticista. E quando ela ia fazer algum procedimento em cabine que envolvia ácido ou envolvia uma agressãozinha a mais, então ela falava, a gente tem que pensar que a gente tem que dar o tapa e alisar. Você não pode só dar o tapa. Porque, né, a pele não vai suportar, ela já está em situação... E a pessoa também precisa de motivação, de estímulo, né? Se você falar, olha, só vamos tratar do de dentro para fora e não faz nada com a sua pele, não passa nada, ela vai demorar mais para ver resposta. Então, você combinar as duas coisas, você consegue ter uma estratégia melhor. Então, olha, a gente trata de todas as vias possíveis que te causam esse melasma. Porque além da pessoa ver uma melhora, ela se sente mais motivada a continuar com aquele processo. Exatamente. Que é o que eu falo que dá para fazer os dois. O meu produto ou o nosso produto, ele não vai resolver o problema. Que era uma das coisas que me frustravam muito no início, quando eu comecei a estudar sobre mancha, quando a gente começou a entender como funcionava. Que na época, inclusive, não tinha ninguém falando sobre tratar melasma sem o ácido. Era tudo com ácido. Era tudo... lançamos um ácido assim, lançamos agora um ácido assado. E cada vez era um ácido diferente, né? Um agredindo menos, um trabalhando em outro mecanismo, outro... Ninguém falava de aumentar a barreira. Quando eu me frustrava. Por quê? Porque eu percebia que elas usavam o ácido, ele melhorava durante um mês. Então, você removia a barreira da pele com aquele pigmento oxidado. A pele, inclusive, até às vezes ficava um pouquinho mais vermelhinha, mais sensível. E quando esse melanócito resolvia produzir, porque ele estava fazendo a mesma coisa há séculos, não é agora que ele vai mudar, ele ainda, e o pior, né, tomava o rosto. Então, aquela manchinha que às vezes era concentrada na testa ou na região das maçãs, o melasma ia se esparramando assim. Por quê? Porque ela passava o ácido no rosto, e aí eu me questionava sobre isso. Por que passa no rosto todo? Por que não passa só em cima da mancha? Né? Se é uma agressão, por que fazer no rosto inteiro? E aí, porque eu peguei alguns casos de melasma que eu não tinha como resolver mesmo, né? E me frustrava isso, assim, eu ficava frustrada, porque eu sei que eu não consigo resolver completamente, então eu comecei a tentar entender para ajudar essas pessoas a resolver o problema. Como eu consegui resolver? Porque isso só aconteceu depois, né? Eu tive melasma e aí consegui resolver o meu problema na época com o Bruno, porque eu resolvi os meus hormônios, eu arrumei tudo que estava bagunçado, eu estava tomando anticoncepcional há 20 anos e nos últimos 2 anos, sei lá, eu estava tomando de uso contínuo. Nossa. Ótimo. Quando eu penso no que eu estava fazendo, ainda bem, eu não tinha noção. Eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo. Enfim, quando eu consegui corrigir tudo e o melasma sumiu, e na época eu já estava usando o Descromias, que a gente só tinha o Descromias, né? Eu já usei o Descromias, mas ele não foi ele que fez o trabalho sozinho. Ele só melhorou a condição da minha pele para responder aquilo. E eu queria muito dividir isso. Por isso que quando eu te achei, eu falei, uniu assim, né? Unimos forças. Unimos para forças falar e sobre unimos isso. Conhecimento e opinião.
né? Porque lá no desafio a gente não propunha a pessoa passar nada. Nada. Justamente para a gente mostrar para a pessoa que os hábitos dela influenciam na pele mais do que só passar coisa. O que a gente faz com os nossos hábitos, o que a gente faz com o nosso organismo, influencia a nossa pele. Então, a gente é capaz de clarear sem passar nada. Passando, lógico, melhora. Mas aquilo que você falou é extremamente importante, porque a gente vem de uma indústria farmacêutica que passa esse ácido aqui. E são ácidos sintéticos, isolados. Ele não tem outra substância. E quando você fala, por exemplo, do café verde, ele tem muitos componentes químicos associados e sinérgicos. Então, não é só uma substância que vai fazer isso na sua pele. Porque no melasma é assim, a gente passa uma substância e acha que, caramba, né? Esse ácido vai resolver a vida. Tô passando assim essa vitamina C, tô passando aqui esse alfa-hidroxiácido. Depois do ácido, daí você tem que usar a vitamina C, que é um antioxidante, e 5.232 camadas de filtro solar. Exatamente. 3 vezes ao dia. E aí, quando você usa uma substância natural, orgânica, ela tem muitas outras ações do que só clarear uma mancha. Porque ela tem vários componentes químicos que vão ter e sinérgicos entre si e que se ajudam. Então, a gente consegue ter uma pele sem mancha, uma pele com mais vida, com mais colágeno, com mais elastina, com uma outra qualidade. Então, não é só ir na farmácia e comprar determinada substância sintética. Aquela substância, ela tem que interagir com as nossas células, que não é sintético. Então, quando a gente acha que, mas é plantinha, né? Plantinha faz muito mais efeito do que uma substância química produzida em laboratório. Porque você está interagindo com células vivas. Então, a sua célula sabe o que ela tem que fazer com aquela molécula, porque faz parte da natureza. Ela consegue ter uma inteligência de falar, bom, você eu conheço, cara, eu sei o que fazer com você. Agora, aquela substância química que está lá na farmácia, nossa, nunca vi isso aqui, o que eu faço com esse negócio? Pode ser que ajude, pode ser que dê um efeito colateral, porque ela não sabe, nunca viu aquele negócio na vida. Então, a gente depende, a gente precisa, as pessoas têm essa consciência hoje em dia, porque tem muito mais informação. Então, por isso que você falou, tem gente que não é vegana, mas quer produtos veganos, porque ela acha que aquilo é melhor para a pele dela. Ela teve um conhecimento que, poxa, acho que isso faz mais sentido para mim. Eu usei isso aqui, eu gostei, eu vi que minha pele gostou, enfim, eu não tive nenhuma reação alérgica, e hoje as pessoas estão mais alérgicas do que antes. Mais alérgicas do que nunca. Do que nunca. E antigamente você não via esse problema de melasma assim, do jeito que está hoje. Não. Parece que todo mundo só tem melasma hoje. Sim. Parece que todo mundo tem acne da mulher adulta. Não eram coisas que eu via na época da minha avó. Não. Minha avó não tinha mancha. Não, minha avó também não tinha. Não existiam esses problemas que existem hoje. Hoje em dia a gente vê uma incidência muito maior de patologias de pele, mas também de outras patologias inflamatórias, autoimunes, cânceres. Então, a gente precisa perceber o que mudou. Será que foi o mundo mudou ou a gente que mudou o nosso meio? Né? Nossa forma de viver. A nossa forma de viver, ela tá muito diferente do que a gente fazia antes. Não só o que a gente come, mas o que a gente passa, mas o que a gente está exposto. Então, tudo isso vai ter um reflexo na nossa pele. E a gente não pode tratar a nossa pele do mesmo jeito que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Só passando ácido. Só esfolando a cara. E é isso que eu amo do teu tratamento aqui. Porque ele é completo. Você consegue avaliar todas essas questões, porque eu estou falando isso porque eu sou paciente, minha família é paciente, todo mundo é paciente, então, né? Mas é um meio de você avaliar tudo que aquela pessoa está fazendo, por que isso está acontecendo. Enfim, é para a gente ter saúde, para a gente conseguir ter munição para reagir às coisas, porque elas vão acontecer. Eu sempre falo, estresse é uma coisa natural, não tem jeito, a gente não tem como evitar, né? Exceto se a gente, sei lá, for para um
vira monge budista, talvez, e mesmo assim ainda talvez tenha estresse lá, algum vai ter. Vai rolar um estresse. Exatamente, né? O cortisol e tudo mais. Como que o nosso corpo lida com isso? Como que a gente vai passar por todas essas mudanças, né? E hoje em dia o que a gente percebe é um estresse cada vez maior, mais intenso e mais precoce. Criança desse jeito, né? Porque você acaba... Ou porque você acaba impondo muitas atividades para uma criança, muitas atividades intelectuais. Olha, você tem que fazer inglês, você tem que fazer a escola, você tem que fazer aula de música, você tem que fazer não sei o quê. E cada vez menos as crianças podem ser crianças, né? Brincar, especialmente ao ar livre. Então, muitas vezes, o tempo que ela tem é para ficar num videogame, para ficar num tablet. Então, cada vez mais precoce a gente percebe esses efeitos do estresse. E cada vez mais intenso a gente percebe isso. Então, tem criança... aumentou muito o número de diagnósticos de TDAH, de um transtorno de déficit de atenção ou de síndromes autistas. E aí, poxa, será que realmente a gente está descobrindo uma patologia nova ou será que a gente está acumulando coisas que a gente não deveria estar acumulando? Né? A gente está passando isso para os nossos filhos. Eu estou acumulando determinadas toxinas no meu organismo e eu estou passando isso geneticamente para eles porque eu não estou conseguindo dar conta de eliminar. Pelo meu estilo de vida. Que o nosso corpo sempre fez, né? Que é algo que ele sempre fez. Ele não está conseguindo. A gente foi feito para eliminar toxina. Porque a gente produz, até com a respiração, uma coisa tão básica, a gente produz radical livre só respirando. Mas a gente foi feito para eliminar. A gente foi feito... você exemplificou isso. A gente tem capacidade de se adaptar. A gente se adapta a diversas situações aquilo que inóspitas. Não se adapta é extinto. Né? Na vida. Na verdade, a natureza é isso, né? Aquilo que não se adapta se extingue. Não tem mais. Não, né? Uma semente, se ela não tiver todo aquele processo para ela conseguir germinar de novo, acabou. Não tem mais. Mas a gente se adapta e uma hora a conta chega. Uma hora a natureza te fala, querida, esse estilo não dá mais. Você já percebeu que a sua pele está padecendo? Você já percebeu que você está desenvolvendo patologias que estão te consumindo? Então, nenhum médico ou profissional da saúde vai poder dizer o que você tem que fazer, o que é melhor para você, a não ser você mesmo. A gente ter um autoconhecimento e perceber, poxa, não tá legal isso aqui, o que eu preciso fazer? Né? Isso não tá indo bem para mim. O que tá de errado no meu estilo de vida? O que eu tô fazendo que não tá adequado para mim e que eu preciso mudar? E não precisa ser todas as coisas, né? Mudar tudo, fazer várias alterações, porque eu acho engraçado que às vezes assim eu vejo alguns perfis assim de saúde, né? Totalmente radical, aquela coisa, não, você tem que tirar isso, tirar aquilo, tirar aquele outro, tirar isso. O que vai sobrar na minha vida? Né? Porque é difícil. Eu sei que para algumas pessoas a mudança de hábitos ou trocar alguma coisa é mais difícil. E eu até falo isso. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Eu adorava o desafio nessa parte, porque você propunha uma coisa de cada vez. Né? Vamos trocar isso. Aí tá, passava um tempo. Agora nós vamos trocar isso. E não necessariamente a pessoa precisa fazer naquela uma semana depois. Você pode deixar para 2, para 3, mas pode ficar no teu controle essas alterações. Porque eu entendo que as pessoas precisam de um tempo para se adaptar, às vezes, à rotina, que é o que eu estava falando para você sobre... Eu não quero performar. Né? Eu quero ter saúde para envelhecer bem, mas eu quero comer de vez em quando alguma coisa. Entendeu? Um docinho. Eu não gosto. Eu ainda não tenho uma patologia, então eu não preciso ser radical. É isso que a gente estava comentando. Isso que é o mais difícil. Eu adorava o desafio por conta disso, porque tinha todas essas adaptações aos poucos, né? E uma coisa de cada vez. Eu lembro que era bem sincronizadinho, assim. Começava com o chuveiro, né? Você observar, a gente começa a observar o nosso meio e o que a gente está fazendo de errado que a gente não sabia. Exato, porque nem todo mundo, por exemplo, lá em casa eu percebi que meu marido, as crianças, estava todo mundo contaminado por cloro e flúor. Falei, gente, mas de onde está vindo essa contaminação em massa aqui em casa? Água de chuveiro. Água de chuveiro. A minha irmã porque é também. água de reuso.
A gente mora num prédio, num condomínio, então é água de reuso aquilo. E como é que você faz para não tomar banho? Não existe, né? Então, você vai lá, deixa eu colocar um filtro aqui, ok. Mas tudo vai depender do quanto você precisa dessa transformação. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho uma patologia de pele, ou não tenho uma doença crônica, eu posso fazer isso com mais calma ou com menos intensidade. Mas se eu preciso, e se eu quero muito uma transformação, eu vou ter que ser mais radical. Eu vou ter que ser mais intensa nessa minha transformação. Olha, eu tenho um melasma, eu já tentei fazer tudo na vida e nada melhorou, então você vai ter que... Bom, se você quiser, realmente, você vai ter que ir ao fundo. Isso é um papel, essa é uma parte muito importante, se você quiser, né? Exato, se você quiser. Porque, mas eu não consigo tirar o trigo. Mas se aquilo for ruim para você, vai ter que ser tirado. Então, eu tenho uma doença autoimune, vamos supor, eu tenho uma psoríase, a gente sabe que o açúcar vai prejudicar, porque ele é um alimento extremamente inflamatório. Uma pessoa normal, assim, comer, lógico, todo mundo sabe que não é excelente para a saúde, mas comer de uma maneira ocasional não vai te matar. De imediato, pelo menos. Mas uma pessoa que tem uma patologia dessas não vai poder. E aí, é muito difícil para aquela pessoa seguir naquela determinação se todo mundo na casa dela não ajudar. Beleza, você não pode? Então eu vou entrar junto com você. Vou fazer de tudo para você melhorar e eu vou entrar junto. Isso ajuda muito, muito. A família junto, quem convive com você, né? Fazer a mesma coisa. Nossa, eu lembro que uma vez meu pai estava acho que com triglicérides alto, alguma coisa assim, quando ele era vivo. E o triglicéride, inclusive, foi o que provavelmente matou ele, né? Porque hoje a gente sabe, hoje a gente percebe que o colesterol já não é mais o vilão, né? Meu pai tinha triglicérides bem alto e foi dessa alimentação que foi introduzida depois que ele saiu do sítio, porque ele saiu do sítio com 20 anos, 19, 20 anos, foi pro colégio agrícola, que antigamente você não... para você sair para estudar, ou você ia pro seminário, ou você ia pro colégio agrícola. Na cidade deles lá. Então, ele saiu do sítio, onde a alimentação era, né, tudo orgânico, porque a minha avó tinha, né, no sítio tinha as vaquinhas dela, tinha nada industrializado. Horta, nada, não tinha absolutamente nada industrializado nessa época. Então, ele saiu e foi para a cidade. Veio para a cidade, veio estudar e aí começou a trabalhar. Então, aí ali começou o refeitório, né? Você já não ia mais para casa almoçar, meu pai já ficava almoçando na empresa. E era arroz, feijão, carne, salada, blá. E passou a vida assim, níveis de estresse alto e comendo, né? Sem gastar. Aquela coisa. Então, quando ele... Foi um dos primeiros exames que ele fez, que o triglicéride estava alto, o médico passou uma dieta. Aí meu pai falou, eu não vou conseguir seguir essa dieta com vocês. Aí todo mundo fez a dieta. Todo mundo emagreceu em casa. Todo mundo ficou bem. Claro que a gente não conseguiu seguir com aquilo durante muito tempo, porque, né, vídeo que aconteceu depois com meu pai. Porque ele também... A gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E eu entendo que quando você recebe uma informação, né, que aquilo vai muito com o que a gente sempre falou, né? A gente recebe uma informação, às vezes você guarda aquilo, aquela pérola. Aquilo entrou na tua cabeça, mas ainda, né? Depois de um tempo, outra pessoa vem e fala outra coisa. Você, opa! E você vai fazendo um colar de pérolas, né? Com essas pérolas que você vai pegando uma de cada... Chega uma hora que tudo faz sentido, que as coisas se encaixam, que fica mais fácil de tomar uma decisão de mudança para melhoria, para melhorar. Então, infelizmente, eu não tinha essa informação que eu tenho hoje. Talvez meu pai não tivesse falecido, que isso não está no meu controle, né? Nunca esteve. Aliás, acho que nada está no nosso controle, né? Totalmente. A gente consegue, né, dar uma conduzidinha, né, ali. Na verdade, essa história do colesterol ser o vilão é a mesma coisa da melanina. Todo mundo acha que o colesterol é o vilão da história. Mas se você pegar na literatura científica, o número de infartos de pessoas que têm o colesterol elevado e as pessoas que não têm o colesterol elevado é o mesmo. E aí é que está a situação. Eu preciso de colesterol. Todas as células do meu corpo, elas são envoltas por uma bainha de gordura.
colesterol, especialmente o sistema nervoso central. Então, isso a doutora Laí Ribeiro defende, e até outros médicos cardiologistas, que quando você usa medicações que o objetivo é reduzir colesterol, você pode desenvolver algumas doenças neurodegenerativas. Justamente porque você está atacando aquela bainha de mielina que é feita de colesterol. Então, o colesterol não está ali para ser vilão, ele está ali para, tipo um band-aid. Tem uma artéria. Tá machucada aqui. Vai lá, colesterol gruda. Ele só vai definir, ele só vai fazer, soltar dali, produzir uma embolia, produzir um ateroma, danificar de alguma maneira, se ele tiver oxidado. E aí a gente não mede isso com o exame de sangue, vendo se o colesterol, HDL, LDL, o escambau. Você vai ver outros mediadores inflamatórios para saber se aquele HDL, se aquele colesterol está oxidado ou não. É isso que pode predispor uma pessoa a ter uma doença cardiovascular. Assim é com a melanina. Eu vou fazer melasma, qual é a diferença de mim, que não tenho melasma, para uma pessoa que tem melasma? O quanto que ela está oxidando aquele melasma, aquela melanina. A taxa de enferrujamento daquela pessoa. Então, o segredo da vida é o equilíbrio. É eu conseguir me sujar e me limpar a um ponto que eu consiga ficar quite. Ai, que fantástica essa frase. Me sujar e me limpar ao ponto que tem equilíbrio. A gente toma banho todo dia. A gente escova dente todo dia. A gente sai, se suja lá fora, chega em casa, toma um banho e lava. E se a gente não tivesse como tomar banho? Ia juntando sujeira, vai juntando sujeira. E aí vai acumulando, né? Daí depois tem que dar uma esfoliada. Fazer alguma coisa um pouco mais brusca para limpar. É o equilíbrio que a gente busca. Porque 100%, mas não tem como eu fazer isso, como é que eu não vou, né, me expor? Não existe uma vida sem toxina, pelo menos não nesse planeta. Não. A gente vai se expor, mas a questão é, se eu adoeci, é porque eu sou mais suscetível. Então, deixa eu saber o que está me adoecendo para eu poder evitar isso que me adoece. E aí eu consigo levar uma vida num equilíbrio. Porque tem gente que geneticamente é mais resistente. Que pode, sei lá, cair o mundo e a pessoa tá lá plena, nada acontece com ela, tá forte, não adoece, ok. Mas tem gente que é muito mais suscetível. Então, essa pessoa que está sofrendo, que está padecendo mais, essa precisa saber qual é o caminho das pedras dela, evitar o que atrapalha e seguir aquele caminho. Não, eu não posso me expor a determinada coisa. Isso eu tenho que fazer direito. Então, é o quanto você quer. E agora vamos para as perguntas. Tem muitas, mas eu selecionei as mais comuns, aquilo que normalmente as nossas clientes sempre mandam pra gente, as nossas dermodeusas. E elas me perguntaram o seguinte, doutora: quais os alimentos que influenciam para a melhora da pele, seja para o bem ou até mesmo para o mal? Como que a gente ajuda as nossas células de defesa? Uma pergunta que a gente acha que é simples de responder, mas na verdade não, é bem complexa. Porque é o seguinte, a gente sabe que tem alimentos clássicos que são bem inflamatórios, como o açúcar. Ninguém nega que ele vai produzir uma série de inflamações, de substâncias no nosso organismo que podem atrapalhar nosso sistema imunológico, entre outros. Porém, a gente não vai se limitar só a açúcar. Tem gente que vai falar, mas eu sei, é o trigo, né? É o glúten. Tem gente que não tem problema nenhum com glúten. É lógico que nada em excesso é bom, mas é uma pessoa que tudo bem comer trigo ou derivado de leite, não vai acontecer nada com ela. Mas é a gente individualizar esse processo. Então, eu sei que se eu consumo leite em excesso, me dá acne, bagunça todo o meu sistema imunológico e eu tenho dermatite seborreica. Ou eu pioro das minhas lesões psoriáticas, da minha dermatite de contato. Então, a gente começa a desenvolver uma autopercepção. Eu atendi uma vez uma mãe que falou assim, olha, meu filho sangra as fezes dele, quando ele faz cocô tem sangue junto, e eu desconfio que é o tomate.
Muito bem, eu consegui mostrar para ela que realmente era o tomate, só que ela amamentava. Então, se ela não parasse de comer tomate, continuava acontecendo a mesma coisa. E é tomate, né? Tomate. Não é uma coisa... E aí, se a gente não desenvolve uma autopercepção, por exemplo, eu consigo tomar bebida alcoólica até uma determinada quantidade que não acontece nada, tá tudo bem comigo. Não, eu tomo bebida alcoólica e, gente, no mesmo dia, no dia seguinte, a minha rosácea piora. Fica uma desgraça a minha pele. Ou então acontece alguma coisa que eu fico doente, dores nas articulações, enfim. Será que tem a ver com o que eu comi? Deixa eu parar e pensar. Então, essa autopercepção é que a gente precisa desenvolver. Porque muitas vezes, um alimento inflamatório, ele vai ser inflamatório para todo mundo, como é o caso do açúcar, mas tem gente que, olha, se eu comer de vez em quando, não vai me acontecer nada. Mas tem gente que, nossa, eu como pão e tá tudo bem, não acontece nada. Agora, não, eu como pão e, meu Deus do céu, pão, pizza, etc., né? As farinhas. Eu tô sempre adoecendo. Então por existe exemplo, um alimento não específico para... É comer e perceber. Exato. Eu tenho um paciente que tem melasma porque tem excesso de chumbo mercúrio. Aquela pessoa não pode consumir beterraba, frutas vermelhas, antioxidante que todo mundo acha que é excelente para todo mundo, mas aquela pessoa não pode, porque os pigmentos mais avermelhados, eles têm o chumbo e mercúrio. E se eu estou contaminada com excesso deles, um puxa o outro. Então, eu tenho que restringir esse tipo de alimento. É realmente a gente conhecer o nosso combustível. A gente não veio com manual de instrução, Não. Infelizmente. Podia, né? Vem ali, sai, entendeu? Parto normal ou cesárea, já vem um manual de instrução. A gente já sabe como tem. Né? Mas não, é a gente que consegue desenvolver essa eu vou te autopercepção. falar que eu tenho certeza que se viesse manual de instrução, a gente não ia ler. não ia seguir. A gente não ia ler. Quem que lê Ia manual ficar de instrução? na Ninguém lê, gaveta. mas... Exatamente. Sim. Uma pergunta também que é bem recorrente nas minhas lives, principalmente. Quais os melhores horários para tomar sol? Isso Não existe? Isso existe. né? E não vai ser um consenso que todo mundo... Vai ser, aliás, o contrário do que a gente pensa. Né? Porque todo mundo te orienta que você tem que se expor ao sol antes das 10 e depois das 15 horas. Na verdade, não. Se a gente quer produzir vitamina D, é ali no pico que a gente vai se expor. Meio-dia. Meio-dia. Só que, ao invés de eu me expor 2 horas e ficar que nem uma lagartixa durante as minhas férias, ali na praia, 8 horas o dia inteiro, aí eu vou conseguir realmente uma queimadura, e isso realmente vai me favorecer um câncer de pele? Não. Eu vou me expor 5 minutos por dia, todo dia. Você não precisa gerar um processo inflamatório naquele momento ali, né? Não. Ficar 2 horas. Tem Você estudo pode fazer... científico que mostra isso, que aqueles pescadores do Recife, que se expõem todos os dias ao sol, eles não têm câncer de pele. Eles criam uma resistência naquela pele. E eles conseguem absorver vitamina D na medida adequada, eles conseguem proteger aquela pele com exatamente a exposição solar. Só que é uma exposição que você vai ganhando, né, o terreno, você vai se expondo cada dia um pouco a mais, Você vai preparando essa pele. Você prepara. Então, não é chegar nas férias, passar uma semana no Nordeste, bom, eu vou garantir a vitamina D do ano inteiro aqui. Você vai preparando essa pele e aí ela não vai se machucar com qualquer sol. Inclusive, eu estava dando uma estudada, porque eu estou estudando bastante, sobre coisas que a gente não pode falar ainda, mas muito em breve vocês saberão, tá? Não é nada que vocês não saberão. Mas eu estava estudando sobre os mecanismos que a nossa pele tem de defesa com relação ao sol, né? Com essa questão do processo inflamatório, também entra na questão do filtro solar, de como isso, né? De como isso previne ou não, enfim. A melanina é o melhor sistema de defesa. O melhor. Inclusive, eu até falei esses dias em live, porque eu comecei a estudar sobre isso e eu fiquei tão apaixonada, tão enlouquecida, porque a pele negra, por exemplo, que tem uma melanina, ela é um filtro físico, a melanina da pessoa. Por isso que a pessoa não tem a queimadura. Porque eu ficava pensando, por que a pele branca queima? A gente sabe que é por conta da melanina, mas o tipo de melanina e o pigmento daquela melanina, ele reflete a luz.
Por isso que as pessoas de pele negra têm uma dificuldade maior de absorver vitamina D, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas o que eu achei fantástico, que é por isso também que eles não têm o processo de envelhecimento igual a gente, né? Porque eu até falo que é uma evolução do ser humano, assim, uma evolução da pele, porque é uma pele que se adaptou muito bem, é uma pele que com todas... Ela tem uma espessura maior, né, de queratinócito. Na verdade, melanina. é etiologia, né? Porque a pele negra, ela nasceu aqui ao redor do meridiano central da Terra. Então, é um povo preparado para receber essa quantidade de sol. Ao passo que as peles mais brancas, nos primórdios aí, na etiologia do ser humano, ele nasceu nos polos. Porque ele não vai ter aquela incidência toda de sol, então ele vai ter que ter menos melanina para absorver a vitamina D não pro pouco sol que tem. Ele não precisa de tanta melanina para aquele pouco sol que tem. Exato. Que fantástico. Só que a gente migrou, os problemas migraram. A gente mudou de lugar. Miscigenaram. A gente misturou, a gente mudou de lugar e a gente está aqui tentando se adaptar. Exatamente. Que fantástico. Não, e uma coisa que eu achei também muito, muito legal desse estudo é o quanto as plantas têm esse sistema já pronto, né? E o quanto a nossa pele entende bem né, o vegetal, o quanto a nossa pele consegue... Inclusive, a célula é muito parecida, né? A célula vegetal com a nossa célula é muito parecida. Então, a gente tem essa sinergia com o vegetal, que é fantástica, né? Para a proteção da pele. Mas isso é mais para o futuro. Nós vamos falar mais disso no futuro, muito breve. Por isso que não necessariamente tem que ficar descamando tudo, né? Isso. Para ter resposta. Exatamente. Então, doutora, uma pergunta importante. O que são os radicais livres? Porque a gente fala aqui e a gente não fica pensando assim, mas e quem está lá ouvindo, né? Ela sabe o que é um radical livre? O que é um radical livre? Radical livre é aquela substância que a gente produz decorrente de uma reação metabólica. Então, vamos supor, eu tô aqui respirando, tá entrando oxigênio para dentro de mim e eu tô fazendo uma troca, eu tô jogando gás carbônico para fora. Mas nessa reação metabólica, eu produzo radicais livres, que são peróxido de hidrogênio, que são substâncias que vão acidificar mais as minhas células. Só que a gente foi feito para ter isso em equilíbrio. Eu consigo eliminar, eu não fico ácida, eu consigo jogar esse excesso de ácido para fora. Show! Eu tenho um mecanismo para isso. Mas se eu estou me expondo a muitas substâncias que demandam muitas reações metabólicas, que me acidificam muito, eu produzo mais radicais livres do que eu sou capaz de jogar para fora. Então eu fico ácida, ou eu produzo doenças, traduzindo para o português. Quanto mais ácida eu sou, mais suscetível eu fico a doenças. Então, se você pegar um nenenzinho recém-nascido, teoricamente, né? Ele é um indivíduo mais básico, quase nada ácido, porque ele acabou de nascer, ele tem menos tralhas, menos substâncias tóxicas naquele organismo. As células funcionam super bem. Mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai acidificando. A gente vai envelhecendo as nossas células, a gente vai desenvolvendo patologias que, quando jovens, a gente normalmente não tem. Então, a gente vai produzindo muito mais radicais livres do que um indivíduo pequenininho, um recém-nascido. Então, a grande questão da vida é equilibrar. Se eu consigo eliminar radicais livres, deixa eu potencializar aqueles órgãos que me ajudam a jogar eles para fora e me expor menos ao que me enferruja, ao que aumenta a minha produção de radicais livres. Então, muitas vezes a gente joga toda a responsabilidade para antioxidantes. Deixa eu tomar todo o antioxidante da face da terra, porque isso vai me ajudar. Mas não, às vezes eu tô tomando muito antioxidante, mas eu tô lotada de metais, eu tô lotada de alimentos incompatíveis. Então, por exemplo, um alimento que deveria me gerar energia, para muitas pessoas eu estou consumindo um alimento que me rouba energia. Eu consumo um alimento que, teoricamente, ele tem que virar 32 moléculas de ATP. ATP, energia da célula. Se eu consumo um alimento que não é legal para mim, ao invés de 32 moléculas de ATP, ele gera 30 moléculas de ácido lático, ácido pirúvico e 2 de ATP. Então, aquele alimento não está me gerando energia. Ele é comida, não é alimento.
o ácido lático, né? Já fala para acidifica. Acidifica. Então, aquilo não é alimento para mim. Ele é comida, mas não é alimento. Não é alimento. Não te traz nenhum bem. Não me traz energia. E o objetivo da gente comer é gerar energia para o nosso metabolismo. Então, não é só tomar antioxidante para resolver os problemas dos radicais livres, né? Não, é a gente parar de produzir esse excesso de radicais livres. E a gente consegue isso fazendo várias coisas. Se alimentando da maneira correta para mim, porque muitas vezes o que é bom para mim não é bom para você, mas se alimentando com coisas que sejam boas para mim, e isso a gente vai saber, por exemplo, eu comi uma coisa que, nossa, eu almocei e tô aqui extremamente desperta para trabalhar, para produzir. Ou então eu comi e, nossa, podia dar uma sonequinha agora, né? Que eu tô assim, cansada, eu queria dormir. Então, eu gastei energia para metabolizar aquilo que eu comi, ao invés de ganhar energia. Então, esse é um jeito extremamente simples para a gente perceber se aquela comida foi alimento ou não para a gente. Por exemplo, os produtos que a gente usa no banho, que a gente usa cosméticos no nosso dia a dia. Será que aquele tanto de substância química está me ajudando ou está me prejudicando? Se eu tenho uma pele sensível, é fácil de você perceber isso. A minha pele ficou com mais lesão, ela está mais seca. Ou então, aí você percebe que determinado sabonete resseca mais a tua pele, piora aquelas lesões. Mas se eu tenho uma pele normal, como é que eu vou perceber isso? Muitas vezes você só vai perceber se você por muitos anos usou uma substância e a partir de um determinado momento ela está te trazendo alergia, como é o caso de esmaltes. Mas eu sempre usei esmalte e nunca me trouxe nada. Mas agora está trazendo, está fazendo uma alergia no rosto, inclusive, que é onde a gente mais leva a mão. Então, quando a gente evita, né, e muitas vezes você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, mas quando você vai substituindo os seus cosméticos de uso frequente, você vai evitando essa contaminação. Você vai diminuindo essa exposição. E você vai você vai desenvolver menos problemas, seja no presente ou no futuro. Na verdade, você diminui o processo inflamatório, né? Você diminui o quanto o teu corpo precisa trabalhar para sanar aquele problema. Exato, você passa a acidificar menos as suas células. Com isso, você reduz a produção de ácidos de radicais livres. Fantástico. Tem uma pergunta aqui que ela é meio pessoal, sabe? É de uma pessoa da equipe. A gente vai aproveitar para tirar do... Doutora, acredito ser dermatite seborreica. Minha pele descama muito, inclusive no rosto, sobrancelha, barba e couro cabeludo. Tomei corticoide, melhora, né? Dá uma melhoradinha, mas depois volta. Qual o caminho que eu posso seguir? As células, especialmente couro cabeludo, elas têm muita relação com o TGF-alfa, que é o mesmo marcador inflamatório da psoríase. E ele também está presente no intestino. Então, quando a gente fala de dermatite seborreica, a gente fala especialmente de intestino. Alimento compatível. O que é bom para mim? Então, mas está todo mundo virando vegetariano ou vegano. Será que isso é bom para mim? Não necessariamente. Eu tenho que dar um alimento que eu consigo metabolizar, porque às vezes aquele excesso de arroz ou feijão, para mim, não é interessante e eu acabo aumentando a produção de marcadores inflamatórios, de substâncias inflamatórias que vão aumentar a produção de sebo, ou eu aumento a produção de bactérias que não são legais em excesso para mim e que acabam determinando essa descamação excessiva de couro cabeludo ou do rosto. E aí a gente tenta usar um corticoide, seja ele tópico ou oral, e acaba piorando, porque você inibe uma via inflamatória temporariamente. Depois você para, ela volta. Tipo um remédio para dor de cabeça, assim. Você tá com dor de cabeça crônica. Exato. Aí você toma um remédio, daí ele inibe, ele desliga aquele botãozinho que liga a dor.
vai resolver o teu problema? Não. Não, só vai amenizar naquele momento. Temporariamente, mas a gente não está indo na base, na causa. E além da parte intestinal inflamatória, a gente também tem uma correlação muito importante com o emocional. Então, aquela pessoa que, toda vez que eu fico muito estressado, piora. Porque a gente acaba aumentando ali os níveis de cortisol. Esse cortisol, ele vai desencadear várias reações inflamatórias no nosso organismo e isso vai manter aquele organismo num estado de alerta, que a gente chama de simpático tônico. Olha, vasoconstrição, vamos jogar o que interessa para os órgãos vitais, azar da sua pele, cabelo, unhas, tá? Isso não é vital. E aí, se tiver sebo em excesso, porque a sua glândula tá, né, mais suscetível a isso, azar o seu, querido. Então, tudo isso favorece uma doença mais crônica. E aí, enquanto a gente só pensar numa maneira estética, o que eu uso de shampoo anti-caspa, ou o que eu passo no meu rosto, a gente está atuando só em uma via para ajudar, mas a gente está esquecendo que tem todo um processo mais importante ali como base. Que é o meu emocional, que é o que eu me alimento. Muitas vezes eu posso precisar de uma suplementação, porque é uma pele que, sim, ela é mais sensível, apesar da maior produção de sebo, ela é mais sensível, então ela vai precisar de de coisas que aumentem a barreira cutânea. Alguns suplementos como vitamina D vão ajudar bastante. Então, a gente tem uma base ali que está sendo esquecida. Você sabe que tem um artigo que eu achei, eu acho que foi, não sei se não foi você que me mandou, porque a gente já trocou tanto artigo que, enfim, que fala sobre a nossa pele é uma interface do nosso intestino. Fantástico. Nossa pele, primeiro a gente descobriu há pouco tempo atrás que no nosso intestino a gente produzia tudo que o nosso cérebro precisa para funcionar bem. É o segundo cérebro. Já foi matéria até de revista. Já. Eu li um livro vamos falar data, mas faz muito tempo. Então, assim, quando ninguém falava, imagina, a gente nem tinha rede social, né, gente? Eu não sei o que era a nossa vida antes disso. Como que a gente se comunicava? Eu não lembro. Cadê? Era livro, né? A gente tinha que ler livro. Alguém indicava um livro, a gente tinha que ler aquele livro, enfim. E eu li um livro do Dr. Elion Póvoa, já falecido, que chamava O Cérebro Desconhecido. Nossa, aquilo foi assim... Sabe, explodir a cabeça? E eu sempre gostei, apesar de, na época, não trabalhar com isso, eu sempre gostei muito de ler sobre saúde, de entender sobre saúde, de atuar comigo em coisas mais naturais, em cosméticos. Imagina, eu adorava. Tinha uma marca que, na verdade, ela existe até hoje. Eu acho que você já conhece. Você conhece com certeza. Para pele. Imagina, eu tinha 19 anos, 20 anos. O que eu precisava de coisa para pele, né? Assim, para tratar alguma coisa. Mas eu amava, era apaixonada. Era uma marca de produto à base de babosa, de aloe vera. Na época, chamava Cassiopeia, uma coisa assim. Era aquela linha de natureba. Sabe, vegetariano natureba? E você vê como na época já era segmentado. Aquele produto era para essas pessoas. E depois de alguns anos, eles venderam a marca, ou venderam a empresa, ou venderam só a marca cosmética, né? Para uma outra empresa que criou a Almanate, que hoje é a Almanate, que eu sou apaixonada também, né? Eles fazem tudo à base de aloe vera, Sim. que é dessa empresa, na época... Era uma coisa que ninguém falava também. A plantação daquela babosa era orgânica, biodinâmica. Imagina. Não existia esse conceito antigamente. 20 anos atrás eu vi que a plantação era orgânica e biodinâmica. É que isso, quando eu entrei em contato com isso, foi por intermédio de uma amiga que gostava muito também e que vendia. Daí ela fazia aquelas reuniões, tipo reunião da Tupperware, sabe? Que a gente ia com as mães da gente, que reunia as amigas para ela falar um pouco sobre o produto, explicar. E eu lembro que eu vi aquilo orgânico e biodinâmico. Para mim, aquilo foi assim, tipo, né, um negócio, nossa, tecnologia alemã, sabe? Uma coisa assim que vem da Europa, que nós brasileiros adoramos, né? Coisas de fora. E eu achei aquilo fantástico. E era um casal de alemães que vieram para o Brasil e começaram a produzir a babosa aqui, que eu acho que existe até hoje, inclusive. E começaram a fazer produtos de limpeza.
Eu lembro que tinha, além dos cosméticos, tinha produtos de limpeza. Então, eu sempre gostei. Você vê que é uma coisa que realmente tava em mim, mas... No seu caminho. Tava no meu caminho, exatamente. Às vezes a gente pensa, né? Como que eu vim parar aqui? Aliás, é uma dúvida que eu tenho. Como que você foi parar da medicina, né? Porque você fez toda a parte de medicina e depois escolheu uma especialização. Como que você veio parar nessa área? Tava no meu caminho. Que maravilhoso. Tava no meu caminho. A gente faz toda a educação convencional da medicina. E aí, na prática clínica, você percebe que não é receita de bolo. Tem gente que piora, tem gente que melhora, tem gente que não responde. Mas eu acho que a maternidade é uma coisa que me transformou, assim, foi a virada de chave, né? Aquela chavinha que você vai e vira. Você fala, pô, mas não é isso que eu quero para meus filhos. Não é isso que, na época da minha filha, não é isso que eu quero para minha filha, né? Essa coisa clássica de tá ruim, toma esse xarope, não melhorou, vai para antibiótico, vai para o corticoide. Não era isso que eu queria para ela. E aí eu comecei a estudar sobre nutrição, sobre suplementação, fitoterapia, homeopatia, e você consegue ver essa resposta em casa. O que eu podia fazer a mais por ela para melhorar a imunidade dela, para que eu não tivesse que recorrer a esses tratamentos. E aí você começa a perceber essa resposta em casa e você começa a trazer isso para dentro do consultório, para os seus pacientes. E aí você começa a perceber que os pacientes respondem. E aí você fala, poxa, interessante. E aí você vai se aprofundando porque é um mundo que você não consegue mais parar. Você quer respostas, você quer mais coisas. Então, daí você vai puxando para outros estudos, vai aplicando, mas nessa última gestação, assim, eu virei a chave completamente, né? Fui até o último grau e virei a chave e foi o que... você começa a juntar aquelas pérolas que você foi ganhando ao longo da sua jornada, você começa a colocar elas no cordão e formar o colar. Bom, agora eu tenho uma informação que faz mais sentido, que eu consigo levar isso além. Então, foi assim que eu comecei a ter esse tipo de posicionamento. E agora é um posicionamento que você não consegue mais. Quando você se abre para uma... né? Aquela célebre frase de Einstein, quando você se abre para um conhecimento, você não consegue mais virar as costas, você não consegue mais não ver. Não. Então, Não você consegue. viu aquilo, você tá no seu radar, você não consegue enxergar as coisas do jeito que você via antes. Você tem toda a razão. Depois que a gente vê aquilo, é exatamente isso, a gente não consegue mais dar as costas. É impossível. Você não consegue mais fazer diferente. Não. Porque você chegou num degrau que você fala, bom, eu não quero descer daqui. Eu só quero subir. Então, eu não vou fazer diferente como eu fazia antes. E aí, você começa a trazer isso para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. E outras pessoas também começam a falar sobre isso. Então, isso se torna um movimento crescente, que a gente vê bastante hoje em dia, né? Então, hoje em dia você não vê mais o médico falar só do problema dele, ele começa a entender que aquele indivíduo é um ser integrado. Então, muitas pessoas que fazem aquela medicina convencional começam a aceitar medicamentos homeopáticos ou fitoterápicos no tratamento e eles começam a aceitar isso de uma forma muito mais natural do que antes. Porque antes... homeopatia não era nenhuma especialidade médica. Acupuntura não era tido como uma especialidade médica. Hoje em dia, sim, ele é. Então, a gente começa a aceitar as coisas de uma maneira muito mais fácil, né? Então, e colaborativa. Exatamente. Né? Você introduz isso como uma forma para colaborar com o teu trabalho, para melhorar ele, até para resolver o problema do teu paciente. Agora, eu fico pensando, doutora, com a forma que você atua, como é que, assim... porque você resolve o problema. Na verdade... E aí o seu paciente volta quando... Porque existe essa questão também, né? Mas o que a gente quer, o que o paciente quer e o que a gente quer também é resolver aquele problema, porque aí, bom, isso passou a não ser mais um problema para mim, mas agora eu tenho uma outra questão, agora eu quero melhorar, né? Não é só mais... parar de me coçar, não é só tratar um problema, mas agora eu quero melhorar.
E aí você vai andando com aquele paciente nessa nova jornada. E muitas vezes eu não sou a única a resolver aquele problema. Como você falou, a gente está num esforço colaborativo. Então, muitas vezes eu percebo que aquele paciente, ele precisa de um terapeuta, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de outras especialidades que ajudem ele nesse caminho. Porque uma coisa é eu te falar o que é interessante você fazer. Outra coisa é você passar por outro especialista e ele te falar a mesma coisa. E aí, bom, eu acho que eu não tenho outro caminho a não ser fazer isso aqui, né? Então você se convence que... Aí a doutora dá um óleo essencial que dá uma ajudinha, entendeu? Dá uma colaborada. Exato, mas você tem... e quanto mais você se cercar desses cuidados, mais rápido você chega lá. Né? Mais fácil vai ser esse caminho. Então, olha, eu tô aqui fazendo um trabalho, mas de repente um terapeuta, uma pessoa que trabalha com florais, uma outra gama de profissionais consegue te dar essa base para você conseguir seguir num caminho de melhora. Então, isso é super importante. A gente não pode ser tão... olha, eu sou a única pessoa que pode resolver o seu problema na face da Terra. Quanto mais pessoas, quanto mais profissionais conseguirem te ajudar nessa jornada, melhor. E a gente percebe, né? A gente precisa orientar o paciente disso. São várias vertentes que vão influenciar na tua pele, por exemplo. A parte do estresse é uma delas? Sim. Tô sofrendo com estresse? Estou. O que eu posso fazer para melhorar isso? Tem vários caminhos, vamos descobrir um. Olha, determinado profissional, é interessante você procurar. Às vezes, uma determinada atividade, é interessante você fazer, uma atividade física. Um yoga, uma meditação, fazer alguns trabalhos. Então, tem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. É que nem um alpinista, o foco dele é sempre o mesmo, o alvo dele é sempre o mesmo. Mas, às vezes, esse caminho do lado de cá tá menos fácil, né? O caminho do lado direito tá mais fácil, então deixa eu seguir por aqui. Então você vai descobrindo caminhos, mas o alvo é sempre o mesmo. Então a gente nunca pode perder o foco que a gente quer chegar. Inclusive, já vou até fazer um merchan aqui, porque eu sou paciente, eu posso. Paciente amiga e posso. O que eu adoro é que a gente chega aqui, a doutora faz toda uma análise, entendeu? De tudo. Você não chega aqui e faz o que você quiser, assim. Não, eu quero fazer tal coisa. Não, peraí, vamos analisar todo o sistema. Então, inclusive, eu já estava aqui antes de começar, né? Eu estava falando que eu queria fazer uns bioestimulador, umas coisas assim na pele. Aí a doutora falou, não, nós vamos fazer, mas primeiro a gente vai ter que fazer isso, aquilo. Isso é muito legal. Então, gente... Eu vou deixar o Instagram da doutora aqui. Vou deixar o contato dela também, do consultório, para quem quiser vir consultar. É fantástico. Só vou falar isso, tá? Eu sou muito suspeita, porque a gente já se conhece há uns 2 anos, pelo menos, né? Desde a pandemia. Menos, é verdade. 2 anos, vai para 3. E aí a gente fazia sempre live, daí eu vim aqui um dia, a gente sentou, conversou. É muito bom essa coisa né? De estar aqui se vendo, porque live é bom. Mas a gente tem o delay, né, do processo ali de fazer a live, que parece que não é tão, né? É mais gostoso fazer próximo, assim, isso é muito bom. Mais legal. Mais divertido. Porque é uma conversa, literalmente. Exatamente. Enfim, então, eu vou deixar todos os contatos da doutora aqui, para quem quiser vir. Não vão congestionar o WhatsApp dela aqui, né? Porque isso já aconteceu. Uma vez eu fiz propaganda de alguma coisa que eu não lembro o que era, que a pessoa falou, olha, né, deu uma congestionada aqui, você pede para as pessoas. É normal, mas isso é muito boa, porque ela é muito boa. E faz tudo, tá? Tudo de dermatologia, de saúde, completa. Te quero. Muito obrigada pela confiança. Imagina, eu quero ela agradecer. É mútua. Eu quero agradecer mais uma vez por ter você aqui no nosso espaço, falando tudo aquilo que a gente ama ouvir, que é sobre saúde, sobre pele, sobre vida, sobre tudo. E agradecer por você estar aqui no nosso primeiro podcast. E eu que agradeço, gente. Nem acredito. Super honrada. Ai, que bom. E agradecer por tudo, enfim. Muito feliz, porque sempre quando a gente, seja numa live, especialmente ao vivo, quando a gente engata uma conversa, é profundo, né?
E longo. É profundo, longo, mas super gostoso. Não, e o legal do podcast é isso, a gente não tem limite aqui, né? Quer dizer, na verdade a gente tem, né? Porque você tem que trabalhar e a gente tem um tempo aqui que a gente precisa fazer, mas a gente vai fazer mais, você pode ter certeza. Quem tiver dúvida sobre alguma coisa, com certeza elas vão deixar nos comentários, a gente vai ter que fazer um parte 2, parte 3, falar de outros problemas, tá? Aceito Adoro. Sugestões. Adoro, sempre. Obrigada, muito doutora. gostoso falar contigo. Igualmente, sempre. Adorei. Muito sucesso obrigada. nos seus podcasts. Obrigada. Um beijo, meus amores, e até a próxima.